E o São Paulo estima uma economia de cerca de 20 milhões de reais caso consiga avançar na rescisão amigável do contrato com o Arboleda. Isso porque o equatoriano ganha 700 mil reais por mês, só que o tricolor também assumiu vários dos compromissos e dívidas que o atleta tem no mercado. Até por isso o custo do Arboleda gira na casa de 1 milhão de reais mensais. O contrato dele se encerra em dezembro de 2027. E se houver o rompimento do vínculo, São Paulo deixa de quitar todas essas pendências. Enorme economia por alguém de 34 anos de idade, que já foi super importante, são 9 anos de clube, mas que tem perdido e demonstrado uma queda física e esportiva. Isso sem falar nos vários problemas extracampo. O Arboleda ainda não apareceu no Brasil e tem mantido contato através de seus representantes. Houve quem dissesse que o São Paulo cogita obrigá-lo a pagar uma multa de 600 milhões de reais, isso está completamente fora de cogitação. Só para completar o noticiário tricolor ligado à parte de campo, contar que Pablo Maia quebrou ossos do nariz e também da face durante um choque em treino lá no CT da Barra Funda e vai passar por cirurgia nesta sexta-feira, virando desfalque pelas próximas semanas. Outra notícia super importante no São Paulo, Mara Casares e Douglas Schwartzman foram expulsos do quadro de sócios do tricolor. Já são 3 ex-aliados de Júlio Casares fora do clube. O primeiro deles, Márcio Carlomagno, expulso na semana passada. Vale a lembrança de que Mara e Douglas caíram em votação que terminou na tarde dessa quinta-feira. Com 223 votos a favor, Mara Casares foi expulsa. Já Douglas Schwartzman recebeu 217 votos pela sua expulsão. São Paulo ainda vai levantar todos os valores do prejuízo causado pela dupla em relação à venda de ingressos de forma clandestina para um camarote no show da Shakira para cobrar indenização da dupla. Douglas Schwartzman atuava como diretor das categorias de base e com bons resultados, enquanto Mara Casares, ex-esposa de Júlio Casares, atuava como diretora feminina. Só para completar, é importante registrar que o São Paulo, a partir de agora, vai focar esforços para tentar as expulsões de Júlio Casares e também de Carlos Belmonte. Belmonte que, como diretor de futebol do São Paulo, foi responsável na temporada passada por um custo 91 milhões e 200 mil reais superior àquele que havia sido orçado para o clube. Você curtiu as notícias? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. É hora de falar sobre a chance de debandada no Zenit, um dos clubes mais ricos do mundo, cogita negociar atletas brasileiros na metade do ano. Nino, Wendel e Luiz Henrique são 3 possibilidades. Nino tem conversas há bastante tempo com o Palmeiras, o zagueiro que era do Fluminense chegou a dizer sim para o Palmeiras, e só não se mudou pro Parque Antártica porque o Zenit na última hora vetou. Existe uma combinação para que ele seja vendido ao Verdão na metade do ano, numa operação entre 12 e 15 milhões de euros, um baita lucro para o Zenit, que havia o comprado do Fluminense por algo na casa dos 4 milhões de euros. Em relação ao Wendel, só não se mudou para o Botafogo na temporada passada por 20 milhões de euros, porque na última hora o Botafogo não conseguiu cumprir com o acordo financeiro combinado entre os clubes. O Zenit desfez o negócio e o Wendel segue em busca de oportunidades no futebol nacional. A pedida do Zenit hoje gira na casa dos 20 milhões de euros, e aí vale a lembrança de que além do Palmeiras, há outros interessados na Itália. Pelo menos 2 times italianos já recorreram ao staff do jogador para demonstrar a intenção. Sobre Luiz Henrique, esse é o mais difícil das contratações no Zenit. Jogador comprado do Botafogo por um caminhão de dinheiro, hoje não sairia por menos de 35 milhões de euros. Luiz Henrique, convocado para a seleção brasileira, tem boa performance, especialmente sob o comando de Carlo Ancelotti. Difícil imaginar que por tais cifras possa pintar no futebol nacional. E se o Zenit topa negociar todos esses jogadores apenas em condições extremamente benéficas para ele, é porque o Zenit está de olho na contratação de mais brasileiros por aqui. Jogadores jovens, ainda sem explodirem, seriam contratados para que se valorizassem por lá, garantindo ainda mais grana para o time russo. E você, gosta do Nino, do Wendel, do Luiz Henrique? Caberiam no seu clube do coração? Já use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Agora, tem muito mais coisa acontecendo no São Paulo. Teve votação do Conselho Deliberativo ontem, que aliás se estende até hoje, e também a apuração de Pedro Lopes, que Pedro Lopes traz sobre ingressos cortesia, de que o ex-presidente Júlio Casares e outros dirigentes retiraram, gente, quase 5 mil ingressos para shows de cortesia, no valor de mais de 3 milhões de reais. Haja amigo, hein, Pedro, para presentear tanta gente com ingresso cortesia.
É, amigo, né? Segundo eles, patrocinadores, sócios do clube, mas o número chama atenção, né? Um número bastante alto e são números que estão no âmbito de uma investigação policial, né? A gente sabe que o São Paulo hoje tem 3 inquéritos criminais sobre o São Paulo, um apura camarotes clandestinos em shows do Morumbis, outro apura saques e recebimentos de dinheiro vivo, saques da conta do São Paulo, recebimentos do ex-presidente Júlio Casares, e um terceiro apura possível corrupção no clube social, e são os dirigentes envolvidos nesses inquéritos, né? As cotas de ingressos do Júlio Casares, da Mara Casares, que é ex-mulher do Júlio e era diretora, né, da diretoria feminina do São Paulo, e do Antônio Donizete, conhecido como Dedé, que é o diretor social do São Paulo. Eles juntos, os três, e esse dado foi pedido pela Força Tarefa, formada pela polícia e pelo Ministério Público, ao São Paulo. Entre 2023 e 2025, os três juntos retiraram, a título de cortesia, 4.740 ingressos, mais ou menos, para shows no Morumbis, ingressos que vão desde mega shows internacionais, como o do Alipa, até shows nacionais, como o Vitor e Léo, Gustavo Lima, ingressos que vão desde pista até os camarotes mais premium que tem no Morumbis. E no caso do Dedé, são mais de 3.000 ingressos. No caso da Amara, são mais de 900 ingressos. E no caso do Júlio, mais de 700 ingressos, destinados, na maior parte, praticamente todos, aos filhos do Júlio, o Julinho Casares e a Débora Casares. E a gente conseguiu calcular, porque junto com as informações, os protocolos dos ingressos retirados por esses dirigentes, tem a tabela de preços desses shows, também isso foi mandado para investigação. E a partir dela a gente consegue chegar nesse valor acumulado, somado, nesses 13 artistas, né, que se apresentaram no Morumbi. Esses dirigentes tiveram ingressos aí que totalizam 3,3, entre 3,3 e 3,4 milhões de reais. O ingresso cortesia, por si só, ele não é um crime, né? Eu conversei com o São Paulo, que me disse que até hoje não havia um limite de ingressos cortesia a serem retirados por dirigentes. Agora, esses ingressos não podem ser vendidos. Quem vai apurar se houve venda clandestina ou não é a polícia e o Ministério Público. Eu consegui ouvir a defesa do Júlio, que me garante que nunca vendeu ingresso. O Dedé também garante que nunca vendeu ingresso. Eu não consegui contato com a defesa da Mara até a publicação da matéria. Se ela se manifestar, se me mandar algum posicionamento, eu vou incluir lá depois. Eles dizem que não venderam. Mesmo assim, os ingressos são uma moeda política hoje no São Paulo, né? Você vê esse número de ingressos é suficiente para presentear várias vezes todo o colégio eleitoral do clube. E a gente sabe hoje, quem conhece o dia a dia do São Paulo, que isso é muito usado nas construções de apoios políticos lá dentro. Por isso a gestão do atual, né, já não tão novo presidente, porque entrou no começo do ano, o Harry Macis Jr., diz que vai elaborar uma nova política de cortesia de ingressos para limitar esse uso desenfreado dos ingressos cortesia entre conselheiros. Que loucura, né? Chama atenção o número, né? 4.700 e tanto. E o valor também, por mais que não seja ilegal, vai para apuração para ver se os ingressos estavam sendo vendidos, o que não poderia ocorrer. Mas também é um ativo que o clube tem. Os ingressos deixa de receber no momento que você está doando tantos ingressos assim. Agora, essa questão dos ingressos de shows está rendendo escândalo atrás de escândalo. E o escândalo lá do camarote está sendo apurado agora pelo Conselho Deliberativo, que ontem começou a votação para decidir se expulsa Mara Casares e Douglas Schwartzman do quadro de sócios. Gabriel, começou ontem, né? Mas está rolando hoje ainda. A gente já tem alguma parcial, alguma tendência do que vai acontecer? O que pode rolar hoje ainda? É isso, Lu. Começou ontem, 10 horas da noite, vai até às 5 horas da tarde dessa quinta-feira. Teremos o resultado. Não tem parcial, né? A gente não tem ali, então, um número estimado, mas o que eu ouço é que tem uma tendência, pelo que os conselheiros manifestam publicamente, de expulsão de Douglas e Mara. Agora, o voto é secreto e isso tem alguns fatores que a gente pode considerar, né? Isso é bom para quem tem um rabo preso político, entre aspas, e quer expulsar os dois,
enfim, mas é ruim para quem não quer ficar de mal com o externo, com o torcedor, e salvar o antigo aliado político. Isso é o que eu ouvi ontem. A reunião ontem foi bastante tensa, Lu. Ela foi encerrada um pouquinho antes, né? Estava já no seu encerramento, mas ela foi encerrada porque tinha alguém gravando a reunião. Um dos conselheiros estava gravando, e aí o Outen Aires, presidente do conselho, identificou então que tinha uma transmissão acontecendo ali, né, com trechos da reunião, e isso não pode. Fotos também foram circuladas, né, fotos ali da reunião. Douglas e Mara entraram de maneira online e aí tiveram uma postura diferente. A Mara falou que respeita o parecer da comissão de ética, mas que não concorda, e o Douglas atacou diretamente. A comissão de ética falou que é um parecer político, falou então que não tem o menor cabimento essa história toda, que estão querendo destruir a imagem dele, e fez um ataque também falando que tem jornalista que fica o dia inteiro perseguindo ele com mentiras, né? E voltou a dizer que o áudio é fora de contexto, o áudio de 44 minutos que foi publicado pela Globo no caso desse escândalo camarote. Então, é uma reunião tensa. O Caio Forjás, que é um outro conselheiro também da antiga oposição, ontem participou, ele falou pela acusação, e aí o Douglas atacou o Caio individualmente, né? Falou coisas bem pesadas ao atual conselheiro do clube, mas esse foi o clima, então, dessa parte ontem na reunião do conselho do clube. Fala, pessoal. Estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.